Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos ver a fórmula da tangente da soma de arcos e da tangente da diferença de arcos. Então, tangente de alfa mais beta. Para fazer essa demonstração, eu vou recorrer aos conhecimentos trigonométricos adquiridos até aqui. No caso, eu vou usar a fórmula do seno da soma e do cosseno da soma. Então, tangente de um ângulo qualquer, nós sabemos que é o quê? Seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo, né? Então, tangente de alfa mais beta é o seno de alfa mais beta dividido pelo cosseno de alfa mais beta. E aí, agora eu vou usar as fórmulas. Como que eu calculo o seno de alfa mais beta? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A, não é isso? E como que eu calculo o cosseno de alfa mais beta? Cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Quando eu falo A e B, eu estou me referindo ao primeiro e ao segundo ângulos que estão aqui determinados. Nesse caso, são alfa e beta, certo? Não esqueçam disso. Seno da soma, entre as duas parcelas aqui, o sinal é mais. Cosseno da soma, entre as duas parcelas, o sinal é menos. Então, vamos continuar aqui essa demonstração. Só que, para eu conseguir relacionar essa fórmula da tangente da soma com a própria tangente, eu vou utilizar aqui um artifício algébrico, que é o quê? Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador desse lado aqui, do segundo lado da igualdade, por cosseno A vezes cosseno B. Isso pode fazer isso, professora? Claro que pode fazer isso. Por quê? Lembre-se lá da definição de divisão entre duas frações. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, fazendo isso, esse cosseno de A, cosseno B aqui, vai dividir com esse cosseno A, cosseno B e vai voltar para o que era antes. Mas eu estou fazendo isso para eu conseguir relacionar com a tangente de alfa e a tangente de beta, ok? Então, observe esse primeiro termo aqui, ó. Eu posso dividir cosseno beta por cosseno de beta, vai dar 1, e aqui vai sobrar seno alfa sobre cosseno de alfa. Só que seno alfa sobre cosseno de alfa nada mais é do que o quê? Tangente de alfa, não é isso, gente? Não é à toa que eu escolhi dividir por cosseno A, cosseno B. Agora aqui é a mesma coisa, ó. Cosseno alfa dividido por cosseno alfa dá 1. Então, aqui vai sobrar seno beta dividido por cosseno beta. Mas seno beta sobre cosseno beta nada mais é do que a tangente de beta. Ótimo, vamos para o denominador agora. Aqui no denominador eu tenho cosseno alfa vezes cosseno beta dividido por cosseno alfa, cosseno beta. Isso dá 1. Um número dividido por ele mesmo é sempre 1. Aí, menos da fórmula, né? Que aqui vem da fórmula do cosseno da soma, que aí tem o sinal de menos, para tangente da soma nesse caso. E aqui, ó, seno alfa dividido por cosseno alfa vezes seno beta dividido por cosseno beta. Como é assim, isso aqui vai ser tangente de alfa vezes tangente de beta. Ok? Pronto, tá aí a fórmula. Então, ó, tangente de alfa mais beta é igual tangente A mais tangente B, tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Bem simples, nós podemos utilizar agora essa fórmula para calcular a tangente aí de soma de arcos. Por exemplo, arcos que não são notáveis, assim como eu já falei para vocês anteriormente. Tangente de 75, tangente de 105, tangente de 15, aí nós vamos usar esses conhecimentos. Tem alguns que vamos precisar da soma e outros que nós vamos precisar da diferença. Então, agora, vamos a partir dessa fórmula, definir a fórmula da tangente da diferença de arcos, tá? Então, assim como eu fiz para o cosseno, eu vou utilizar aqui o alfa menos beta como uma soma algébrica de alfa mais o menos beta, certo? Por quê? Porque aí o primeiro ângulo é alfa e o segundo ângulo é menos beta. E no final eu consigo a fórmula do alfa menos beta direto, sem precisar fazer essa separação aqui. Então, vamos lá. Como que eu calculo tangente da soma de dois arcos? Tangente do primeiro mais tangente do segundo sobre 1 menos tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. Nesse caso, considerando o segundo como menos beta. Aí vocês vão ter que lembrar daquilo que a gente já estudou lá anteriormente, que a tangente, ela é o eixo Y. Lembra que ela
ela é o eixo y deslocado uma unidade tangente lá na circunferência trigonométrica no ponto 1 e 0, certo? Então, ou seja, resumindo, a tangente é o eixo y. Então, no segundo, assim, você tem que fazer o prolongamento do arco até intersectar essa reta da tangente, né? Então, no segundo quadrante, a tangente é negativa, no segundo e no quarto quadrante. Então, nesse caso aqui, ó, tangente de menos beta é um valor o quê? Negativo, porque menos beta está lá no quarto quadrante. Então, lembre-se, é o eixo y deslocado uma unidade para direita. Então, a gente tem que fazer o prolongamento do arco lá que a gente tem na circunferência até intersectar essa reta. Aí você vai ter lá se ela é positiva ou se ela é negativa. Então, nesse caso, vai ficar tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 menos vezes menos mais tangente de alfa vezes a tangente de beta, tá? Então, essa daqui é a fórmula da tangente da diferença entre dois arcos. Em cima vai ficar a diferença, porque vem do seno, e embaixo vai ficar a soma, porque vem do cosseno. Espero que tenha ficado claro. Agora vocês vão praticar os exercícios que foram propostos. Um abraço, até a próxima aula.